Por falar na Covid, pandemia, eu já li várias coisas, vi várias coisas e estou vivenciando também, porque eu tive não é um problema, mas uma dificuldade no cérebro, assim. Eu sinto que mudou alguma coisa que não tá normal, assim, não tá legal depois que eu tive. Existe algum estudo, alguma coisa que fale sobre como a Covid altera o cérebro, o sistema de recompensa ou qualquer outra coisa? Porque uma coisa que eu percebi é que eu não consigo mais formular frase direito depois que eu tive Covid. Frases? Mas você tá tão... Hoje você tá bem ou você tá eu mal? não sei. Eu comecei a sentir que eu começo uma frase sem saber como é que eu vou terminar ela. Às vezes eu não falo coisa com coisas. Eu sei disso porque eu gravo um outro podcast toda sexta-feira, que sou eu sozinho, então só eu falando. Sim. E eu percebi que antes eu conseguia falar ideias e tal, e depois eu me perco nas ideias. Eu não sei se isso tem algum sentido, eu já li alguma coisa em relação a isso, mas existe alguma relação da Covid com a atividade cerebral? Cara, muitas, na verdade. E isso está sendo muito bem caracterizado na literatura. E a gente poderia discutir isso de duas formas, né? Tem o efeito do vírus. Tem vários trabalhos mostrando que o vírus pode infectar, dependendo do meio da via de infecção, pelo nariz, consegue chegar lá em área do sistema nervoso e afeta lá várias áreas do cérebro que, por sua vez, podem afetar circuitos como, por exemplo, de motivação. Caramba. Então, assim, você pode ter um efeito do vírus no sistema nervoso. Ah, é ele mesmo. Isso pode acontecer, mas eu acho que isso nem é talvez o mais drástico, porque talvez você nem tenha sido infectado, não sei. Pode acontecer, mas não necessariamente. Agora, o que a gente está vivendo é completamente fora do normal para a nossa sociedade moderna e fora do que é natural para nós, né? Então, uma das coisas que a gente ficou sem, por exemplo, Arthur, só para citar um exemplo, a gente já falou de vários exemplos. A luz, a questão de exposição à luz mudou muito, você sai menos de casa. Por conta disso, isso significa que você pratica menos exercício. Eu, por exemplo, andava pra cacete para ir para os lugares, ando menos. Muita coisa mudou na rotina, que por sua vez pode impactar muitas funções do cérebro. Então, de certa maneira, é como se o vírus estivesse afetando o cérebro de muita gente de forma indireta, porque agora você tem que ficar em casa, não pratica atividade física. Então, uma tonelada de coisas podem estar afetando a vida das pessoas, inclusive a sua. Esse seu sintoma, ele é característico de você ter dificuldade em construir uma frase até o final, construir um raciocínio. Isso é típico de algum tipo de... Não vou dizer que não é uma patologia, né? Mas um problema de atenção. Então, de novo, voltando à atenção, né? A gente precisa, para executar nossas tarefas diárias, de atenção. A gente precisa que, para a gente estar executando... Para eu estar fazendo isso que eu estou fazendo, eu tenho que estar o tempo todo pensando no que eu vou falar, porque eu quero passar uma mensagem, e ao mesmo tempo eu tenho que estar atento no que eu acabei de falar. Eu tenho que memorizar o que eu acabei de falar, o que você acabou de perguntar, e isso é uma função da atenção também. O mesmo circuito que a gente usa para se manter atento é o mesmo circuito que a gente usa para um tipo de memória que a gente chama de memória de trabalho. Então, essa memória que eu tenho que ter aqui do que eu acabei de falar, do que eu acabei de fazer, eu tenho que ter para eu conseguir executar essa tarefa aqui, para eu articular uma ideia. E eu preciso dessa memória de trabalho funcionando bem, eu preciso dessa capacidade de atenção funcionando bem para isso. Para eu conseguir, de novo, né? Eu tenho que estar aqui pensando no que eu vou falar, porque eu quero passar uma mensagem aqui no futuro, ao mesmo tempo que eu tenho que estar atento ao que eu acabei de falar para ir construindo um negócio até chegar no meu objetivo. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que estar atento no que eu estou falando, no que você está fazendo, na sua reação, e eu tenho que manter uma memória, que eu chamo de memória de trabalho, do que eu acabei de falar, né? Senão eu vou me perder. Se eu esquecer a pergunta que você fez, vai acabar meu raciocínio, né? E então, assim, você não conseguir fazer isso pode ser um problema de atenção, de um modo geral. Por que eu posso estar tendo um problema de atenção, Andrei? Um motivo é porque você talvez esteja gravando num horário que não é o ideal. Tem horários do dia em que a sua atenção está ótima. Geralmente é o horário do dia que você está mais alerta, dependendo do horário que você acorda e dorme. Se você parece ser um cara mais matutino. Eu acordo 6h30. Tipo eu. O melhor horário, talvez, para você conseguir ter foco atencional, resolver problemas e articular, é no final da manhã. O meio do dia é o horário em que as pessoas tendem a estar mais alertas. E o que isso quer dizer? Quimicamente, no seu cérebro,
Você tem lá substâncias químicas que deixam alerta, que deixam os circuitos da atenção funcionando ótimo. É como se tivesse uma máquina funcionando super bem. Então, às vezes é o horário do dia que você está gravando. Fazendo eu gravo depois do almoço. Bom, é natural depois do almoço o alerta cair. E é difícil você ter atenção quando está sonolento. Claro, né? Isso é uma coisa. Outra, muito, muito possível. Falta de sono. De novo. Se você dorme um pouquinho menos, cara, e às vezes você nem percebe, um pouquinho menos, você vai ter já um déficit de atenção e isso atrapalha em detalhes da sua vida. Não é tipo assim, tentei prestar atenção na aula. É isso aí, articular uma frase. Vira uma noite pra você ver se você consegue. Cara, eu já tentei dar aula sem dormir. Na época que eu comecei a sair com minha namorada, a gente ficava sem dormir jogando jogos. Uhum. Aí, cara, no dia seguinte, mano, era assim, é muito difícil você conseguir articular uma ideia, falar. Uhum. É muito difícil fazer tudo, né? Inclusive isso, porque... Especialmente isso, talvez, porque você falar é muito difícil pro cérebro, cara. Ele gasta muita energia. Inclusive, você deve ficar exausto depois dos episódios do podcast, eu imagino. Muito. Inclusive, esses dias eu comentei isso aqui no podcast. Eu falei que me desgastava muito fazer o A Deriva. E um pessoal ficou brabo, achando que eu tava... Que é facinho. E ficou brabo assim, tá falando que tá fazendo pouco caso do trabalho que tem, vai descarregar um caminhão. Cara, tu não tem noção do que é ficar 3 horas prestando atenção. É muito, cara. E você, pelo que eu tô vendo aqui falando com você, você é um cara muito atento. Você deve ter facilidade de manter foco quando você quer, porque o foco que você tá mantendo em mim é muito bom. E eu sei disso pelas perguntas que você está fazendo. Você está acompanhando o meu raciocínio e tá... Olha só, você tem que estar prestando atenção no que eu estou falando, pensando e ainda criando uma pergunta. Isso, cara, é super oneroso para o cérebro. É igual da aula. Quando você está explicando uma coisa, ou gravando um podcast, né? Você está explicando uma coisa... É muito comum você ficar exausto depois. Por quê? O seu cérebro ele tem que estar nesse modo focado, ele tem que estar com esses circuitos da atenção ligados e ele não pode se dar o luxo de deixar você distrair. Imagina se eu distraio, dou uma distraída aqui, não, onde eu estava. Eu não posso me dar o luxo de fazer isso numa aula. E isso é desgastante para o sistema nervoso. É realmente desgastante. Os circuitos, como eu falei, eles começam a se desgastar, começam a funcionar um pouquinho pior. E aí que é importante a gente colocar as pausas para permitir que eles se restaurem. E você conseguir performar legal. Então, assim, pelo que você está falando, parece ser um problema atencional durante a sua fala. Talvez o horário do dia, talvez o seu sono. Se o sono, como eu disse, é uma das funções mais prejudicadas é a atenção. Quando a gente dorme um pouquinho menos do que deveria. Mas a Covid em si não tem nada a ver com... Porque depois que eu tive, eu também senti sonolência, assim... Eu sempre dormi de boa, eu acordo cedo, treino e tal. E depois que eu tive Covid, eu tô sempre com sono, sempre cansado. Por mais que eu acorde cedo e treine e faça minhas coisas, sempre tem um fundo de cansaço, assim. Eu já vi outros profissionais da área falando que realmente existe... pessoas que tiveram Covid apresentam até sintomas de depressão ou de sonolência, de falta de atenção. Eu não sei se tu estuda também essa relação ou só a relação da pandemia em si, do isolamento social com o cérebro, ou o vírus da Covid em si. Não, tem o efeito do vírus, como eu falei no início, e tem vários trabalhos mostrando isso. O vírus pode... De mais de uma maneira, ele pode afetar seu cérebro de 2 maneiras. Ele pode infectar o seu sistema nervoso e afetar ele, matar algumas células ou afetar o funcionamento delas. Ou ele pode gerar aquele efeito que eu falei no início. Lembra que eu falei que em algumas situações você pode gerar uma resposta inflamatória, uma inflamação no corpo. Seu corpo produz substâncias específicas que vão lá no cérebro e modulam a atividade do cérebro. Isso pode acontecer em infecções. Na hora que você está sendo atacado por um vírus ou uma bactéria, seu corpo responde a isso. Produz várias substâncias, citocinas o nome. E muitas delas, elas afetam a atividade do cérebro. E podem, entre vários efeitos, modular a atividade desses circuitos. Então, a infecção, se você foi infectado pelo Covid mesmo, o vírus pode tanto atuar diretamente no sistema nervoso, como afetar o seu corpo, que por sua vez vai afetar também o seu cérebro. E causar vários sintomas. E isso está sendo super demonstrado na literatura. Pessoas que foram infectadas com Covid, elas têm sintomas, desenvolvem certos transtornos que perduram por meses depois da infecção já ter sido resolvida. Entre elas... transtorno do sono, eu me lembro de sono, ansiedade. Tem vários problemas que a pessoa pode ter por causa da infecção que perduram,
mesmo depois do vírus não estar mais no seu corpo. Seu corpo resolveu, matou o vírus, mas gerou alterações no seu corpo e no seu cérebro que continuam. E realmente isso tá sendo... ainda é muito incipiente, tá rolando, a gente ainda está caracterizando. Mas a gente já sabe que pode ter isso. O vírus pode ter efeitos diretos no cérebro causando esse tipo de sintoma. Agora, quais e o motivo exato, no seu caso, no caso do fulaninho, é difícil dizer. Daqui a um tempo vão descobrir, né? Tem que estudar bastante ainda. Mas assim, eu acho que eu comecei falando do outro aspecto porque eu acho que ele tem um impacto muito maior. Do isolamento e tal. Cara, a gente subestima o impacto. Essa história da luz, as pessoas sequer sabem que é importante se expor à luz. Sequer passa pela cabeça de muita gente que é importante. Você fala de se expor à luz, as pessoas pensam em luz na pele, produzir vitamina. Eu tô falando de luz no olho, para ativar áreas do cérebro que vão ter um efeito no seu comportamento. E relógio biológico e sono, muita gente não sabe disso, não tem a menor ideia, né? E, cara, a gente não pode subestimar a importância que a interação social tem na nossa vida. O ser humano é um animal extremamente social. E como eu falei, primatas, macacos inclusive, são muito sociais. Um dos estímulos que mais gera estresse num macaco, num ser humano, é isolamento social. Isolamento e rejeição social. Para o seu cérebro, é uma coisa muito ruim. Mas não existem pessoas naturalmente antissociais ou que isso não atrapalha? Que as pessoas que gostam de ficar sozinhas? Existe variação interindividual, né? Tem gente que gosta mais de ficar um pouco mais sozinho, mas de uma geral todo mundo é social, todo mundo tem alguma interação. Quando você tem uma pessoa que se isola totalmente, geralmente isso está dentro de um quadro de disfunção. Por exemplo, na sociopatia ou na psicopatia, são pessoas que têm uma disfunção social, elas não têm componentes importantes da interação social, como, por exemplo, a empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. E isso é característico neles justamente porque eles podem fazer mal para o outro e não estão nem aí, porque elas, foda-se. Então, você tem disfunções, sociopatias, né? Pessoas que têm disfunções. Isso pode ser até um reflexo de mau funcionamento de circuitos específicos do cérebro relacionados à interação social. Nas pessoas saudáveis, o normal é todo mundo querer interação social em algum grau. Se você isola uma pessoa saudável, ela vai sofrer. Tô ficando preocupado com esse diagnóstico. Não, porque é o seu caso. Eu tô achando que eu sou psicopata. Não, mas você tem namorada, isso aqui é uma interação social. Você conversa com o Caio, você conversa com o Nananã. Sim, isso é interação social. Agora, em casa não daria nada. Pois é. Por isso. Não, mas tem, né, as pessoas que quando elas socializam, isso custa muito, né? Pro cara. Ele fica muito cansado. Tipo, eu lembro que, por exemplo, ir numa festa pra mim era um negócio que eu chegava em casa mal, assim. Eu precisava ficar sozinho e pra recompor aquela energia. Existe isso também, né? Que a sociabilidade para alguns indivíduos é custoso. Depende, né? Porque socializar pode ser uma tarefa com diferentes graus de dificuldade. Por exemplo, essa que a gente está tendo, ela tem um grau razoável de atividade, de exigência. Porque a gente está conversando, um papo maior cabeça, está prestando atenção no outro, isso já é desgastante. A gente está ao vivo, então existe uma carga emocional que onera o nosso corpo, que onera o sistema nervoso. Então isso tudo vai agregando gasto, né? Custo para o nosso cérebro para conseguir lidar com isso. Pessoas, por exemplo... E como é que a gente consegue ficar bom? Treinando. Quanto mais você gravar episódio de podcast, melhor você vai ficar em gravar episódio de podcast. Melhor você vai saber conseguir prestar atenção, melhor você vai ser em formular memórias, melhor você vai ser em controlar as emoções relacionadas a estar ao vivo e por aí vai. Agora, imagina uma pessoa que é muito tímida, que não treinou a capacidade de comunicação. Para ela vai ser mais difícil. Ela sentar aqui, pega uma pessoa que nunca fez nada ao vivo, nunca apareceu ao vivo. E se expor socialmente é estressante. Então, provavelmente vai ser estressante para ela. Vai ser provavelmente mais estressante para ela do que para mim, porque eu já fiz live, já fiquei ao vivo, dou aula. Então, para mim, eu aprendi a lidar melhor com isso. Para essa pessoa vai ser mais oneroso. Ela vai ter que pensar no que você falou, vai estar pensando se... Pô, esbarrei aqui, será que vacalhei a live? Será que eu tô falando besteira? Ela vai ficar provavelmente muito mais cansada. Tá sendo muito mais custoso para ela.
Mas existem traços de personalidade sem falar da experiência, assim, Porque, por exemplo, eu faço isso aqui, a gente vai chegar em 100 episódios daqui a pouco, eu já tô pegando o jeito de não ficar nervoso e de levar o papo e tal. Mas mesmo assim, se tu me convidar pra ir num bar com a turma, não sei o quê, aquilo ali vai ser muito difícil pra mim. E eu vou ficar... A minha energia vai ser consumida naquela interação. E tem gente que vai ganhar mais energia estando na interação social. Existem esses traços de personalidade? Vamos pensar que... Você fez um comentário, muita gente fala disso, né? Pô, eu tô cheio de energia para fazer tal parada. Tô energizado. Sabe quando a gente fala isso? Acabou de falar, a pessoa vai para um bar, ela fica elétrica, energizada. Sabe o que é essa energia? Não é mágica, não é energia elétrica. É a tal da dopamina e da noradrenalina sendo liberada no cérebro. É isso que deixa a pessoa assim. Aquela sensação de disposição e energia, não é que a pessoa tem um reservatório de energia maior. É o estado como o cérebro dela tá para executar aquele comportamento. É isso que deixa a pessoa com mais energia, tá? Só para fechar esse parênteses aqui, porque eu ouço muitas pessoas falando isso, eu tenho a impressão que as pessoas pensam ou que é uma energia esotérica, ou que é uma bateria. Não é. É o seu cérebro liberando substâncias que estão meio que... É como se estivesse botando uma gasolina aditivada no carro, e aí o motor é o mesmo, só que você botou uma gasolina aditivada, ele vai bater com mais força, mais rápido. É mais ou menos isso que a dopamina e a noradrenalina fazem no cérebro. E aí a pessoa fica ali, tá super motivada para interagir por N motivos. Tem a mina que ele quer pegar, o mino que a mina quer pegar, isso aqui. Porém, tá motivada para estar ali. Agora, outro relacionado a você, Arthur, a interação social que a gente tem aqui é bem diferente da interação social que você tem num bar. Então, assim, os contextos sociais, o comportamento social do humano é muito complexo. A gente interage com as pessoas de infinitas maneiras por infinitos motivos. Se for conversar com uma criança, vai ser de um jeito, com um adolescente vai ser de outro jeito, com um adulto vai ser de outro jeito. Se for homem ou mulher, você vai falar de jeito diferente. Se for uma pessoa que você se sente atraído, você vai falar de um jeito totalmente diferente. Se for uma pessoa que você acha um saco, vai ser... Assim, o número de variáveis é gigantesca. Então, o contexto interagir socialmente aqui é muito diferente do contexto de interagir socialmente num bar. Por algum motivo, é mais oneroso para você num bar. Talvez, primeiro, porque você não gosta. Às vezes a pessoa não gosta. Então você tá tendo que fazer uma parada que você não tem motivação. Exato. Então tira do componente. É como se agora, em vez de eu colocar gasolina aditivada, você foi pro bar e o seu motor tá com gasolina adulterada. Tá sem um componente importante, tem um pouco de água ali, vai funcionar, mas... Você vai ter que acelerar bastante vai ter que dar uma forçada no motor para conseguir estar ali. Mas o que determina num sistema de um cara, ele vai num bar e libera dopamina e para mim não libera, por exemplo? Histórico. O que a interação social do bar significa para cada um? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Tem muito da biologia da pessoa. Por exemplo, se você me convidar para ir num rolê de noite, a minha disposição vai ser menor do que você me convidar para ir no mesmo rolê com as mesmas pessoas de dia. O que mudou? O horário do dia. Aí a gente volta pro reloginho biológico. Se você me colocar para fazer uma parada no horário que eu tô bem, a possibilidade de eu me sentir motivado é maior. E de fato, ao longo do dia, tem horário que você tem tendência a estar motivado para fazer qualquer coisa e horário que você tem menor tendência. Inclusive, tem um trabalho que saiu recentemente, cara, mostrando que é contrário. A atividade do sistema de recompensa é contrária ao sono. Se você está motivado com alguma coisa, tipo, tá de noite e aparecer uma parada que você adora, você vai ficar agitadão, você não vai sentir sono. Se eu desligo o seu sistema de recompensa com um fármaco, por exemplo, uma droga, você vai sentir sono. Então, quando você está entediado, tô entediado. O que isso quer dizer? Você está desmotivado. O que isso quer dizer? Seu sistema de recompensa está inativo. Nessa situação, você tende a sentir sono. Parece que tem contrário, né? Quanto mais ativado você está animado, menos sono e tudo mais. Mas além disso, tem o horário do dia, né? Então, provavelmente de noite você não tá muito afim de fazer um monte de coisa, tipo em bar. Geralmente a galera vai em bar de noite, eu te entendo. E aí, se não tiver você já tem uma coisa contrária à sua motivação de ir no bar, que é o horário. Pô, tem que ter uma parada... O seu cérebro tem que ver uma recompensa muito grande para compensar aquilo. Sim. É que tem alguma coisa a ver com muita gente no mesmo lugar. Isso me incomoda profundamente. Eu também me incomoda, assim. Eu acho que também é porque, assim,
tem muito estímulo chegando no nosso cérebro. Agora não. Mas num lugar muito cheio, é muito barulho. Isso. E o seu cérebro tem que se dar o trabalho de filtrar aquilo tudo. Nossa, é verdade. Então, assim, isso estressa. Ignorar o processo de atenção, que é você priorizar uma informação e inibir outra, isso é custoso pro cérebro, cara. Super custoso. Ignorar coisas. Ignorar coisas é custoso. Cara. Não é difícil. O seu cérebro tem que ativamente inibir aquela parada. E isso custa. Cara, então... Atividade elétrica, liberar substância para inibir aquela... É o equivalente quando a gente tá numa sala e tem um ar-condicionado. Aí alguém desliga e sente um alívio e fala, puta merda, velho, aquele negócio tava te onerando, tava te desgastando. Sim, mas às vezes o barulho fica e o teu cérebro consegue ignorar ele, e quando alguém desliga, tu nota que ele tava ali. Isso, exatamente. E aí você vê que tava incomodando. Isso, aí tu vê que tava incomodando. Porra, e tava gerando um estresse no seu... E realmente tá estressando no sentido de desgaste. Né? O seu circuito ali dando o trabalho, porra, tem que ficar inibindo esse barulho merda, esse ruído aqui. E isso é custoso. A gente não percebe, essas coisas cansam, essas coisas contribuem para a sensação que você vai sentir de cansaço. E eu entendo, você vai num lugar... Eu odeio, por exemplo, eu não curto muito em show. Também não. Que vai ficar em pé. Meu Deus, cara, pra mim, cheio assim, de gente, barulho. Eu não curto, eu gosto de curtir sentado, sei lá. Vendo Multishow, né? Eu vejo no Multishow em casa. E aí, porra, se eu vou num show, eu não... Assim, é muito particular, né? Vai de pessoa pra pessoa.